Signo de Peixes, tudo bem com vocês, gente? Bora pra leitura do mês de abril. Vamos que vamos, galera. Hoje eu vou entrar todos os outros vídeos de todos os signos, né? Pedindo de antemão desculpa pelo atraso, mas fiz realmente dentro daquilo que eu podia fazer. Eu não estou ultrapassando mais os meus próprios limites, nem me encolhendo para caber. Tá, gente? Isso realmente é condição. Hoje, engraçado, essa frase é antiga. É uma coisa, condição sine qua non, digamos assim, para a minha existência, para a minha vida. Então, eu não tô me encolhendo para caber e muito menos ultrapassando meus próprios limites em nome de alguma coisa, sabe? Que não seja o meu bem-estar e minha qualidade de vida também. Isso não é egoísmo, tá, gente? Muito pelo contrário. Eu tô aqui atuando também para as outras pessoas, servindo outras pessoas através das leituras no geral. Combinado? Meu nome é Vanessa Argolo. Para aqueles que não me conhecem, você está no canal Tarot da Van. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Bora pro mês de abril, signo de Peixes, momento presente. Lembrando que a mensagem pode ou não ressoar com o seu momento, tá? Vamos que vamos. 6 de ouros. Eita, que 6 de ouros, 6 de espadas. Senhor, o que falta? O Papa. 4 de espadas, sim, é verdade. Olha, falávamos sobre não ultrapassar limites, né? Bem-estar e qualidade de vida. É isso aí. Como acontecerão as mudanças? A temperança. 5 de espadas. O provável resultado, 4 de paus. 8 de copas. Oi, 8 de paus no fundo do deck. Engraçado, esse fundo do deck me fala exatamente, gente, eu não estava falando sobre aceleração, sobre se respeitar os próprios limites, não falei disso à toa no início do vídeo. O 8 de paus está vindo muito como uma pessoa, de alguma forma, que tinha uma ânsia em fazer as coisas, em, né, se jogar e tal e tal. Né, o fogo, aquela coisa toda do... Muitas vezes, né, a gente se joga e falta muito, gente, pra gente, no geral, tá? Não tô falando que pra alguns poucos, a maturidade, ela já é praticada, entre aspas, tá? Há muito tempo. Isso não é questão de idade, né? É escolha. E o 8 de paus é como se eu visse você, essa correria total do dia a dia, nesse acelerar do dia a dia, e se esquecendo do básico. Se esquecendo do básico. 6 de ouros, 6 de espadas. O básico aqui, gente, é o essencial, na verdade, né? Principalmente em dividir as coisas. Dividir, que eu digo, gente, não é ficar contando para todo mundo as coisas. Dividir é tarefas, né? Eu tô falando com pessoas que, de alguma maneira, eu tô sentindo que é para uma grande maioria que tem como dividir as coisas, como dividir tarefas, como dividir os afazeres e essas coisas no geral. Seja no ambiente de trabalho, seja em casa, tá? E são pessoas que, de alguma forma, você precisa ensinar. E outra, olha que louco que eu tô pegando aqui, galera. Você está acelerado, acelerada, para justamente passar para as outras pessoas o que as pessoas precisam fazer e você não está fazendo. Nossa Senhora, cara. Passar para os outros aquilo que as pessoas precisam fazer e não fazer o mesmo é tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. As cartas 6 aqui, elas trazem o equilíbrio, não é mesmo? O 6 é o número também de, nesse sentido, no 6 de espadas, de transformação, de mudanças, ou seja,
Se eu tenho, né, eu passo para as pessoas que o equilíbrio é essencial, se eu trabalho com essas coisas, né? Por exemplo, gente, pode ser que eu esteja falando aqui com pessoas que trabalhem com bem-estar e qualidade de vida. Ou seja, professores, né, de repente, terapeutas, professores, de alguma maneira, pessoas que realmente estão ensinando. Eu vejo essa carta do 6 de Pentáculos como ensinamentos para as pessoas. Você ensinando outras pessoas a faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E assim, gente, esqueci meus anéis, galera. Tô colocando agora. E assim, gente, olha. 4 de espadas. Gente, com o Papa. Por que eu tô rindo, gente? Porque eu tô rindo de nervoso de fato, galera. Porque assim, é tão louco quando a gente ensina, tenta ensinar para as pessoas, tenta. Não que a gente não tenha estudo, né? A gente não tenha tido os momentos de aprendizado também, muito pelo contrário, mas assim, essa carta do Papa, ela fala muito assim, você se coloca muito numa coisa de uou, tem que ser assim, a vida vai ser melhor se você se cuidar. A vida realmente porque o Papa, ele também é dessa questão de bem-estar e qualidade de vida, e eu vejo dessa maneira também. Então, eu passando para as pessoas, só que eu passo para elas e em mim, nada. Essa questão de surgir o faço que eu digo, mas não faço o que eu faço, engraçado. Parece que eu já fiz uma leitura aqui assim. Mas, de fato, as leituras muitas vezes, quando os recados se repetem, galera, é porque tem uma parcela que ainda não escutou. Tem uma parcela que escutou e tem uma parcela que ainda não escutou essa mensagem. E precisa. E vocês já ouviram, inclusive, com certeza, ou já passaram por esse tipo de circunstâncias ou situações, em que muitas vezes a gente fala para a pessoa uma coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabe? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas é legal, né, botar banca de que eu sou, né, master. É legal botar banca. E é esse o lado sombra que eu tô vendo do Papa, tá? Eu tô vendo o lado do Papa, eu tô botando banca, eu tô falando, sabe? Mas eu mesmo não pratico aquilo que eu falo. Então é necessário que isso acabe, tá? O 4 de espadas está me trazendo isso, no que falta, né? Falta de fato uma consciência, e aí expansão de consciência, o Papa também fala disso. Sabe? Expansão de consciência. Para de fato não ser uma pessoa como outra do planeta Terra, né? Não ser uma pessoa como outra do planeta Terra. Ou seja, o 5 de espadas vem muito nessa questão, olha, você tem que fazer o que eu tô falando. E aí uma pessoa já sabe que você não faz aquilo que fala e chega para você e começa, mas você não faz isso. Você fala para os outros, mas você não faz isso. E pode ser, inclusive, o teu espiritual, a tua intuição falando com você, conversando com você. Sim, a carta do Papa está presente. Pode ser realmente. E você não escutando, você teimando. Teimando pra caramba. Nossa senhora, como teima. Eu tô pegando uma pessoa teimosa, tá, gente? E assim, a temperança, nesse aspecto, né, obviamente ela traz ainda mais a espiritualidade pra caramba pra questão. Super. Super. Mas assim, é como se eu visse essa flor aqui embaixo, gente, com a água caindo aqui, né? É como se, olha, de fato, você consegue plantar algumas coisas, você consegue falar para as pessoas que elas conseguem fazer um planejamento para bem-estar e qualidade de vida, tal, você consegue passar para elas, mas e você?
Mas e você? E aí, a temperança, ela vem justamente, olha, analise melhor as coisas. É como se eu visse o enforcado aqui também, gente. Não sei porque tá me vindo muito enforcado. Do tipo, você precisa avaliar para não cair, de fato, né, nas armadilhas do ego. Ainda mais, porque é como se eu visse você, já com 5 de espadas, nessa questão de armadilhas do ego. Eu falo para todo mundo de cuidados, eu falo para todo mundo das coisas, só que eu tô caindo. E isso não é uma pegadinha do espiritual, não. Muito pelo contrário, gente. É do planeta Terra mesmo, essas questões de ego. Um dos grandes males que eu posso falar, até porque isso Chico Xavier, né? Ele traz bastante isso, né? Trouxe numa entrevista, num programa chamado Pinga Fogo em 1971, e os carros de som passando. Oi, você, gente, carro de som na sua cidade ainda tem resultado? Se você tem uma empresa e está falando comigo, se você é um profissional empreendedor e está falando comigo, funciona ainda carro de som, gente? Eu gostaria de entender, porque eu não sei qual é a métrica que é usada para isso, mas eu não sei se funciona o carro de som. Sabe? É mais ou menos isso. É tipo, como se fosse o carro de som, ele vem dentro de uma outra perspectiva. Olha que louco o que eu peguei aqui agora. Doideira, gente. Eu sou doidinha, tá? Mas basicamente, no processo nosso do dia a dia, tem coisas que não funcionam. E aí, esse não funcionar mais, funcionou uma vez, não funciona mais. É tipo isso que eu tô pegando aqui, eu tô trazendo carro de som para falar para vocês. Tem coisas que não funcionam mais. Então você já tá entendendo que tem algumas coisas que não funcionam mais você falar e não fazer. Ou seja, cara, olha isso. Não é à toa que essas coisas acontecem na hora da leitura, né? Mas enfim, o 4 de paus, galera, ele traz não é uma sensação, é uma, literalmente você acordando, como ele está no provável resultado, é você acordando para isso. De fato comemorando, mas eu não vejo comemorando com outra pessoa a não ser você mesmo, de tipo, meu, que bom. Consegui entender isso, estou colocando em prática na minha própria vida e agora eu tenho muito mais experiências para passar para as pessoas, porque eu também estou aplicando. Sabe, gente? É uma responsabilidade, sim, abandonando velhos hábitos, né? E velhos hábitos no sentido de, cara, olha só que experiência incrível que eu tive recentemente, do tipo, realmente a gente entender onde eu estou neste exato momento, né? Onde eu quero chegar? Sim, onde eu estou, onde eu quero chegar. Mas de fato eu coloco isso em prática. Onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu vou fazer. Eu não vou só falar para as pessoas. Gente, para essa situação, eu tô vendo muito essa questão dos professores. Não é professor, tá? Não tô xingando o professor, por favor, gente, não me levem a mal. Eu estou somente comentando sobre alguns hábitos que nós temos no dia a dia de muitas vezes balbuciar, falar coisas e não colocarmos em prática. É muito legal o fato de você ter audiência para falar, olha só, Valete de Ouros. É muito legal quando você está ensinando as pessoas novas, jovens, né? Você está experienciando, fazendo com que elas provem algumas coisas que elas ainda não sabiam, que elas ainda não entendiam. É muito legal. Só que é o seguinte, não se sinta esse gnomo aqui quando as pessoas, pô, você botou em prática isso, pô, e aí? E aí?
É como se você ficasse pequenininho, como esse gnomo aqui. Lembrei do Eu vi gnomo. Olha só. Que coisa bela. Eu adoro, gente. Eu amo. Muito, muito. Você tem muita sabedoria. Eu tô falando com pessoas que realmente têm uma sabedoria incrível, mas têm dificuldades em colocar em prática na própria vida. É um lado sombra do eremita, tá? E principalmente nesse caso aqui, nós estamos conversando com um lado ego, orgulho e vaidade que sim, está acima do limite. Gente, as leituras de abril, elas vieram completamente ligadas a essa coisa do ego, orgulho e a vaidade acima, muito acima do limite. E detalhe, galera, a espiritualidade é sensacional. Eles não dão ponto sem nó. Eles não dão ponto sem nó. Em hipótese alguma dão ponto sem nó. Tá? Então eles estão fazendo muitas pessoas voltarem, né? Para uma condição, por exemplo, de trabalho. Vamos supor que a pessoa está trabalhando pra caramba, estava trabalhando muito, ganhando dinheiro, tal. De repente, cessou cliente. Nada, absolutamente nada novo acontecendo, nada de novo no horizonte. Por quê? E aí você começa com a sua intuição e recebendo informações sobre isso, para mudança, abandonar velhos hábitos e tudo mais. E aí você consegue fazer esse processo e melhora a tua condição, atraindo muito mais gente para o teu trabalho, para as coisas que você faz. Nossa, galera, que incrível. Que mais para o signo de peixes? Gente, se eu não falei peixes no início do vídeo, é peixes, tá, galera? Ó, doida. Desculpa, tá louca, né, gente? A casa faz parte, tá, gente? De perto ninguém é normal nessa sociedade. Mais uma. Muitas cartas, galera. Muitas. Muitas cartas. Bora que vamos. Uma só, por favor. A árvore. Então, né? Estavam falando de que agora? Rever os conceitos, abandonar velhos hábitos. Fundo do deck, o urso. Aê! Mas, oi, é exatamente isso. O urso fala do quê? Falsidade. Porque eu falo, mas não coloco em prática aquilo que eu falo. Cabe a todas as questões, tá, gente? Não só as questões profissionais, ok? E aí, com a carta da árvore, o mensageiro e a casa, é de fato, olha quanto emocional aqui, né? O rei, o 7, o 9. Por favor, não transmita às pessoas, né? Esse lado fora, a aparência, essência. É o que eu consigo ver na árvore. Essência, as raízes e tudo, você colocando em prática, você trabalhando muito melhor, né? Dando esse primeiro passo nesse sentido de realizar os seus desejos, mas também prestando atenção na sua própria comunicação, você se comunicando com as pessoas, mas também colocando em prática. Galera, que incrível! Coloque em prática, conversa com você mesmo, com você mesma. Gente, a melhor fase é a fase do autoconhecimento, autoaprimoramento e expansão de consciência, de verdade. Tem gente que acha essa fase extremamente dolorida. Eu juro pra vocês, foi a melhor fase de conhecimento da minha própria existência. Foi a de amor próprio, foi a quando eu voltei pro meu próprio eu. Não foi egoísmo, gente, muito pelo contrário. Hoje eu tô trabalhando com equilíbrio. Não é fácil,
mas estou. E todos os dias é um dia de cada vez para equilibrar. Tem dia que eu não consigo, e é tudo bem, e tá tudo bem. Mas eu tentei, sabe? Ninguém está falando de perfeição. Nós estamos falando de reconstrução de caráter. E no planeta Terra, nós estamos aqui exatamente para esse fim. Reconstrução de caráter. E é exatamente o que eu estou vendo aqui. Não adianta nada eu falar uma coisa e não colocar em prática. Isso também está ligado ao meu caráter. Tá. Beleza, galera? Espero que vocês, de alguma forma, tenham entendido o recado. Vamos conversar nos comentários. Eu super gosto de trocar figurinha e ideia com vocês. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo grande para vocês e até a próxima.